Olá, meus queridos alunos do Centro Paula Souza, muito boa noite. Vamos iniciar mais uma aula, da nossa disciplina, Teoria Geral do Processo, ok? Na aula anterior, então, a gente terminou de falar sobre as condições da ação, ok? E hoje, então, nós vamos começar um novo assunto. Hoje nós vamos falar sobre noções de competência, tá? Então, nós vamos começar a falar... vocês lembram que na aula anterior, tá? Eu falei lá que a ação ela tinha um endereçamento. Esse endereçamento é o foro competente para qual você vai dirigir aquela ação, tá? Mas óbvio, tá? Não só você saber para onde vai para você preencher ali, né? Mas como realmente aonde você vai, tá? Efetivamente enviar aquela ação, tá? Então isso é muito importante. Dentro de todos os órgãos da justiça do Poder Judiciário, tá? Então, para quem é o órgão competente, tá? Para ajuizar a ação que você, né, ou no caso do advogado, está aí ingressando, tá? Com aquela ação no judiciário. Então, para onde vai? Bom, primeira coisa, vamos falar um pouquinho sobre o que é competência, tá? Isso aqui popularmente, tá? A gente usa esse termo competência, mas ele não no direito, tá? Analisando esse termo como um termo jurídico, ele tem uma diferencinha, tá? Do que a gente costuma utilizar aí popularmente, tá? Então, o que é competência? Que no caso para o direito, ok? Isso aqui para o direito. Então, dizer que um juiz é competente, tá, para julgar uma ação, quer dizer que a matéria de que trata aquela ação é da mesma natureza, tá, que o cargo dele ocupa. Então, ao contrário, tá, dizer que um juiz é incompetente, você não está ofendendo o juiz, tá? Lógico que né, dependendo do tom que você utilizar, óbvio, né? Se você for empregar a palavra como um termo jurídico, tá? Quando você diz que um juiz é incompetente para julgar uma determinada ação, quer dizer que aquela ação, tá, não pertence à sua jurisdição. Tá? Então, a jurisdição a gente sabe bem o que é, né? Então, é o poder que o Estado confere, tá, para que o juiz, então, diga o direito. Aliás, juiz, né? Na aula de hoje nós vamos ver que existem juízes, tá, desembargadores, ministros, tá? Todo esse pessoal aí compõe o poder judiciário, tá? Então, quando diz incompetente, porque aquela matéria, aquele assunto, tá, não é da alçada dele, tá? É da alçada de outro juiz, de outro foro, tá? Então, não é ele quem deve julgar a ação. É por isso que a gente fala, então, que neste caso, o juiz é incompetente, tá? Ou fala que o juiz não é competente, tá? Então, se você quiser, às vezes, evitar de usar esse termo, você pode dizer que o juiz não é competente para julgar aquela ação, tá? Porque, obviamente, é de competência de outro juiz, de outro órgão do Poder Judiciário, ok? Então, aqui está o conceito, tá? Eu extraí esse do site do STJ. Então, capacidade de poder é a capacidade de poder atribuir, tá, aos órgãos do Poder Judiciário para conhecer e decidir causas conforme estabelecidas pela Constituição Federal e leis infraconstitucionais. Tá? Então, são aquelas leis que também as leis da Constituição, tá, e as leis fora aí da Constituição, mas que no caso delimita, tá? Especifica então qual foro pertence àquela ação, ok? Bom, no decorrer da aula também vocês vão entender melhor, tá? O que é esse conceito de competência. Então vamos lá, tá? Então nós temos aqui dois tipos de competência. Nós temos uma competência que ela é relativa, tá? Professor, o que quer dizer? Tá? Então, ela permite uma modificação consensual de alguns aspectos para a fixação da competência. Aí aqui eu já coloquei até no slide um exemplo, tá, disso. Então, exemplo, tá? A escolha da comarca em um contrato. É possível a inclusão de uma cláusula que fixe que qualquer reclamação sobre aquela relação contratual será a comarca de tal município que irá dirimir.
Tá? Então, geralmente, quando as partes vão firmar algum tipo de acordo, algum tipo de contrato, tá? Então é comum colocar lá uma cláusula contratual, tá? Então coloca lá, as partes elegem o foro, tá, da comarca de Barretos, Bebedouro, São Paulo, Ribeirão, etc., tá, para dirimir quaisquer questões resultantes, tá, de possíveis desacordos aí que possam intervir entre as partes do contrato. Aí, como as duas partes assinam um contrato, tá, então entende-se que daí é uma coisa consensual. Tá? Os dois assinaram o contrato todo, lógico que isso é uma das cláusulas do contrato. Então eles concordaram. Tá? Professor, por que é relativo? Porque fala que alguns aspectos para fixação da competência. Tá? Então vamos supor que lá olha, é um contrato, tá? Vamos supor que é um contrato de... Olha, pode ser um contrato de compra e venda, pode ser um contrato de aluguel, tá? Pode ser um contrato de trabalho, tá? Então na justiça trabalhista se fixa lá que a cidade tal que vai dirimir. Mas eu não poderia nunca mudar, por exemplo, o tipo da jurisdição. Tá? Então se a jurisdição é trabalhista, tem que passar pela justiça trabalhista. Aí eu posso escolher a cidade desde que ali exista uma vara especializada aí da justiça do trabalho, ok? Agora eu não poderia, por exemplo, trabalhista e as partes vão escolher a civil ou vice-versa. Tá? Então, no caso aqui poderia escolher a cidade, a comarca, ok? Mas não poderia escolher aí mudar o tipo da justiça, sair da comum e para especial e vice-versa. Competência absoluta. Então, os aspectos para fixação não podem ser modificados por acordo entre as partes. Então, aqui não cabe às partes escolher onde elas pretendem ingressar com a ação. Elas têm que realmente se ater aí aos aspectos de fixação de competência, tá? Ou seja, a maior parte vai ser pela lei mesmo. A lei vai determinar, então, qual é a competência. Tá? Um exemplo muito típico aqui, tá, é o crime. Tá? Então, são processos criminais, eles tramitam na cidade onde ocorreu o crime. Então, não tem jeito do réu, né, pedir para fazer em outro lugar. Então, não tem essa possibilidade. Ok? Vamos passar então para os próximos slides. Próximo slide. Bom, como determinar a competência? Tá? Então aqui a gente vai falar daqueles aspectos, tá? São 3. Bom, primeira coisa eu já disse, né? Cabe a lei determinar a competência. No caso, vocês vão ver muito é a Constituição Federal mesmo, tá? Que vai delimitar isso. Bom, então vamos para os elementos, tá? Existem 3 elementos a serem analisados. Primeiro, a natureza do litígio. Tá? Então, circular é um direito penal, um direito civil, um direito trabalhista. Nós temos o CDC, tá? O Código de Defesa do Consumidor. Então, eu coloquei ele aqui. Então, é uma relação de consumo, tá? Decorrente de um contrato de compra e venda, tá? Então, com relação à natureza do litígio. Vamos então para o segundo aspecto, quanto à natureza das pessoas envolvidas. Tá? Então, a gente vai ver nos próximos slides que existe uma coisa chamada foro privilegiado, tá? Que algumas pessoas têm. Que pessoas são essas? Por exemplo, o presidente da República tem foro privilegiado, tá? O governador tem foro privilegiado. Okay? Então, tem essa questão também com relação à natureza das pessoas envolvidas. Pode ser uma pessoa jurídica de direito privado, tá? Que são empresas. Pode ser uma pessoa jurídica de direito público, tá? Uma autarquia federal, tá? Uma autarquia estadual, a própria Receita, né? A Receita, né? Agora, o pessoal está entregando a declaração de imposto de renda, né? Então, a Receita Federal, tá? Então, você tem que analisar isso também, tá? Não só o tipo de litígio, mas também quem está envolvido, tá? Nessa demanda, seja o autor, tá? Seja réu, seja polo passivo, seja polo ativo, tá? Então, isso também é um critério para a fixação de competências. E o local relacionado ao litígio. Aqui tem o princípio da territorialidade. Então, cidade, estado, país. Então, além de ver se são 2 pessoas físicas, né, vamos ver se são pessoas físicas brasileiras, tá? Se são pessoas jurídicas
de direito privado, se as duas são brasileiras, namoram, ou se é uma questão de direito internacional, também voga isso. Tá? Então você vai então determinar onde é. Ou então, igual o exemplo que eu acabei de usar, tá? No caso poderia ser consensual as partes optarem por outro foro. Mas via de regra, tá? A cidade, por exemplo, na justiça trabalhista é onde que a pessoa trabalhava mesmo. A empresa normalmente não vai abrir mão, tá? De ter que se deslocar até a cidade de onde provavelmente o funcionário está para que ocorra a ação lá. Até porque se o empregado trabalhava na cidade onde que é a empresa, tá? Então ele não fica escassos aí as desculpas dele de falar que não tem acesso, tá? De que se sente lesado por ter que ir ali, já que ele trabalhava ali, então conseguia ir e vir, ou morava na cidade e mudou por iniciativa própria dele. Então fica também complicado. Então também tem o princípio aí da territorialidade. Tá? Vocês vão ver muito esse princípio no direito, tá? Bom, professor, e quais são esses órgãos, né, que existem aí no Poder Judiciário? Então tem uma estrutura, tá, do Poder Judiciário. A gente já falou dela, tá, em algumas aulas, inclusive o próximo slide é a pirâmide lá da estrutura do Judiciário, que eu também já passei para vocês, se não me engano, quando a gente falou da garantia, né, do duplo grau de jurisdição, a gente falou um pouco disso. Tá, então o Judiciário é formado por vários órgãos, por sua vez se dividem em justiça comum, e aqui está essas três. Aqui se confunde um pouco a civil criminal. Vocês vão ver lá no fluxograma lá que eles estão no mesmo quadrinho, tá? E a federal. Então, esses são tipos de justiça. E depois nós temos as justiças especializadas. Aqui vem a justiça trabalhista, a eleitoral e a militar. Então, de modo geral, tudo aquilo que não é exclusividade das justiças especializadas, cabe à justiça comum decidir. Então você leu lá ali, não cabe nenhuma dessas três, automaticamente você vai mandar aí para a justiça comum, tá? Que são esse pessoal aqui, civil, criminal e federal. E aí você volta naquela regrinha de ver quem são as pessoas envolvidas para você ver se é a federal ou se é a civil ou se é a criminal, tá? Então tudo de regra, você tem a justiça especializada, tá? Que tem matérias aí bem determinadas, tá? Tudo que não cabe a elas você joga então para a justiça comum. Por isso que a gente chama de justiça comum. Se você for analisar, ela também é bem especializada. Tipo, a civil você está tratando do Código Civil, tá? Algumas legislações esparsas. Criminal também você vai tratar grandíssima parte do Código Penal, tá? Então, professor, são específicas também. Mas a gente chama de comum porque elas acabam julgando todo o resto. Tá? Tudo que não cabe na trabalhista, na eleitoral e na militar, então quem tem que resolver é a justiça comum. E aí também se tratando do princípio da inafastabilidade, né, do Poder Judiciário que nós já vimos. Então não é porque não tem um tribunal especializado naquela matéria que a lei, então, o Judiciário vai deixar de analisar aquele caso. Então, se não está especificado aqui, você joga então para comum, ok? Por sua vez, esses órgãos são dispostos em diversas cidades ou regiões do país. Isso se tratando principalmente do primeiro grau, tá? Que é lá o pé da pirâmidezinha lá. Então, sendo necessário identificar quais delas é competente para julgar a ação, que vai bater muito fortemente na territorialidade, tá? Além disso, esses órgãos também possuem uma hierarquia formando uma pirâmide do Poder Judiciário, que é aquela pirâmide que nós já vimos, tá? Que nós vamos ver novamente. Bom, então aqui é a base da pirâmide, tá? Eu não sei porque eu não sei quem começou com essa história de pirâmide, porque de verdade você tem que analisar a pirâmide de baixo para cima, não de cima para baixo. Aí tem gente que fala que ela teria que ser invertida, mas enfim, é o modelo que todo mundo sempre usa, né? Que a gente vai pela maioria. Então aqui no pé da pirâmide nós temos os juízes, tá? Então aqui é o primeiro grau de jurisdição, tá? Por isso que nós falamos já disso. E aqui é o segundo grau de jurisdição. Aqui são vários, tá? São várias cidades que possuem juízes, tá? E conforme você vai subindo na pirâmide, então vai ficando, olha, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, é um só para o país inteiro.
Esse daqui também, Tribunal Superior Tribunal de Justiça. Os superiores tribunais também são um só para todo mundo. O TJ já provavelmente um para cada estado. O Tribunal Regional já é por áreas. Tá? Nós vamos ver que existem 5. E aqui então os juízes são vários. Tá? Na aula de hoje eu vou adiantar para vocês, não dá para esgotar isso daqui. A gente vai tratar do STF, do STJ. Aqui como bifurca, tá? E tem muita coisa para falar da justiça, do Tribunal de Justiça e desse juízo de direito. E aqui nesse quadrinho tá civil e tá criminal. A gente vai seguir então essa linha hoje aqui. Ó. Nós vamos vir para cá. Tribunal Regional Federal e juízes federais. Então nós vamos pegar essa parte da pirâmide para falar aqui. Na outra aula nós vamos falar então da justiça, dos TJs, tá? E dos juízes de direito. De novo, pessoal, é interessante, tá? Aqui são desembargadores, não são juízes, tá? E aqui são ministros, tá? Não vamos confundir as nomenclaturas. Existe um CNJ, tá? O CNJ, ele não está aqui, ele está em um lugar mais ou menos aqui. Eu vejo alguns modelos que colocam, tá? Ele não julga ações, ele é como se fosse o órgão corregedor de todo esse pessoal aqui. A formação dele é muito interessante também. Ele vai pescando membros desses tribunais aqui para compor ele. Então é uma coisa muito interessante mesmo. Aliás, vocês vão ver isso também na Justiça Eleitoral, tá? Que pega então alguns ministros aqui da comum, porque a eleitoral só em época de campanha, né? A grande maioria das vezes. Então não faz muito sentido ter um juiz ali só para isso, embora exista a justiça especializada, tá? Acabou de ser nomeado, inclusive, o presidente do TSE, da Tribunal Superior Eleitoral. Como esse ano é ano de campanha, né? Ano eleitoral, embora não sei como vai fazer com essa história de Covid para votar, né? Mas nós vamos votar aí no grau aí municipal. Então vamos lá começar por ele, né? Lá tá lá no topo, lá soberano, né? Superior Tribunal Federal, famosíssimo STF. Ele é composto por 11 ministros, a sede é lá no Distrito Federal, em Brasília. Compete ao STF julgar originariamente, tá? Ação direta de inconstitucionalidade. Como ele é um órgão de instância máxima, tá? No poder, na justiça, no poder judiciário, tá? Então ele tem esse poder também. Ele julga uma ação direta de inconstitucionalidade. Não são todas as pessoas que podem propor essa ação, tá? Existe um rol de quem pode entrar com essa ação. Então, se o STF declara a ação inconstitucional, tá? Esse é o objetivo dessa lei, declarar a inconstitucionalidade de uma lei, ela para de fazer efeito no mundo jurídico, não surte mais efeito. Então foi votada pelas duas câmaras, pelo presidente da República, chegando no STF, alguém entra com uma ação dessa contra o STF. O STF ele é conhecido como guardião da Constituição, tá? Então ele tem o poder de declarar essa lei inconstitucional ou não. Tá? Sendo inconstitucional, ela não tem mais efeito. Todo mundo que está embaixo da pirâmide tem que acatar, então ela perde o efeito jurídico, tá? Crimes penais comuns do presidente da República, do vice-presidente, dos seus ministros, membros do Congresso, comandantes das Forças Armadas e membros dos tribunais superiores. Aqui entra naquele aspecto que eu falei de analisar quem são as pessoas envolvidas na ação, tá? Então, se as pessoas, mesmo que aqui mesmo fala ali, crime comum, penal comum, mas se for o presidente ou ministros, tá? Ministro da Saúde, ministro da Educação, ministro dos Transportes, por aí vai, todos os ministérios nomeados pelo presidente. Membros do Congresso, quem que é esse povo? São os deputados, os senadores, tá? Que estão lá em Brasília, os comandantes das Forças Armadas. Então, qualquer crime, para que for julgar, cuja acusação pertence a essas pessoas aqui, eles não vão começar lá no pé da pirâmide, tá? Lá na justiça criminal da primeira vara. Eles têm foro privilegiado, tá? Então eles vão ser julgados aí pelo STF, tá? É muito contraditório porque esses 11 ministros, tá? À medida que eles vão saindo e precisam ser repostos,
eles são nomeados pelo presidente da República e aprovados pelo Congresso. Então o presidente nomeia, o Congresso faz uma sabatina, faz um exame de vida pregressa, notório saber jurídico, está constatando então imposta ao ministro. E é justamente quem vai julgá-los numa eventual ação aí de crimes cometidos. Então um pouquinho questionável isso, mas é desse jeito que funciona. Ação em todos os membros da magistratura estejam direta ou indiretamente interessados. Tá? Então alguma coisa que envolva magistratura, que envolva os juízes, desembargadores, algum tipo de ação que os envolva direto ou indiretamente. Então cabe ao STF julgar. Por quê? O juiz não vai julgar uma ação que interessa a ele próprio. Tá? Então é incoerente o juiz julgar uma coisa para si mesmo. Tá? Então, aliás, não é possível. Tá? O juiz, nesse caso, ele não tem legitimidade para fazer isso. Para julgar uma ação em benefício próprio ou contra ele mesmo. Então, nesse caso, o STF que julga. Mas aqui é contra todos, tá? Não é contra um ou outro. Tá? Aqui é uma ação aí que possa ser... que alguém entra com uma ação de um direito que vai abranger todo mundo, tá? Direto ou indiretamente, não pessoalmente. Então não é uma ação individual essa aqui. Litígios entre estados e organizações estrangeiras com a União ou Estado. Então, de novo, vocês vão ver isso daqui em mais slides. Tá? O que vai mudar é essa parte final aqui. Então, quando é o Brasil contra um outro estado estrangeiro ou uma outra organização estrangeira, tá? Que um ente federativo, o Poder Federal, tá? A União. Então, quem julga é o STF. Tá? Vocês vão ver isso em outros slides, mas vai mudar esse finalzinho aqui, quando for os estados, ou quando for pessoas. Tá? E recursos extraordinários também são a única hipótese em que pode chegar lá no Poder Judiciário uma ação promovida por pessoas comuns, tá? Que não estejam elencadas no rol. Mas elas só tratam de matéria constitucional. Então é a única hipótese de uma ação que começou lá no pé da pirâmide, tá? E subindo e conseguir chegar no STF. É a única hipótese. Como ele é o guardião da Constituição, então recursos extraordinários julgam, tá? Matéria de direito constitucional. Tá? Então aí pode ser que chegue. Mas mesmo assim não é fácil que chegue não. Viu? Muito difícil você fazer subir um recurso extraordinário para o STF. Até porque o próprio nome já diz, ele é extraordinário. A gente já falou que é ordinário, né? Então ele é uma coisa que foge do comum, ele é extra comum, ele foge do comum. Então é muito difícil fazer subir esse recurso, mas ele é competente para julgar os recursos extraordinários. Pessoal, eu estou passando para vocês, esqueci de falar isso, um resumo, tá? O artigo é enorme, esses artigos que tratam da competência, tá, desses órgãos, é grande. Eu estou passando aqui os principais, tá, que a gente vê mais comumente, tá? Mas tem mais coisa, ok? Estou bem sendo sincero com vocês, tá? Então eu peguei aquilo que vai interessar mais pra gente, tá? Mas existem mais coisas, não é só isso. Então vamos lá, esse daqui ele é composto por mais ministros, são 33. Sede também lá em Brasília, no Distrito Federal, julgam originariamente crimes comuns, nós vimos isso no outro slide, né? Só que mudaram aqui as pessoas. Então aqui são crimes comuns praticados por governadores, tá? Crimes comuns e crimes de responsabilidade praticados por desembargadores dos tribunais de justiça. O Tribunal de Justiça ele está embaixo, lá naquela pirâmide que eu passei para vocês, tá vem embaixo do STJ. Tá? Então, os tribunais são competentes para tem foro privilegiado, tá? Quem está imediatamente acima. Por exemplo, esse pessoal aqui eles vão ser julgados pelo STF, tá? E o pessoal que está embaixo deles na pirâmide vão ser julgados por ele. Então aí você vai decaindo lá na pirâmide. Do Tribunal Regional Federal, Tribunais de Contas do Estado ou Tribunal de Contas de Municípios. Tá? Então vai aqui tudo para o STJ.
Conflitos de competência entre dois tribunais. Os tribunais lá na pirâmide estão embaixo deles. Tá? Então existe um conflito de competências. Os juízes não conseguem decidir para quem vai aquela ação. Tá? Ou dois juízes se julgam competentes para julgar aquilo. Então quem vai resolver essa parada? Né? Então tem que ser alguém que está acima dos tribunais, no caso o STJ. Homologações de sentenças estrangeiras. Tá? Então, um processo que correu lá no estrangeiro, ele vai ser aqui no Brasil homologado pelo STJ. Tá? Pessoal, que tipo de sentenças estrangeiras. Tá? Poderia ser, por exemplo, uma coisa de herança. Tá? Então, a pessoa estrangeira tinha um bem aqui no Brasil, foi para alguém esse bem. As causas em que forem parte dos estados estrangeiros ou órgãos internacionais. Também tem diretamente ligado com homologar a sentença, então, do estrangeiro também, né? Lembrando que esse aqui também é um só, tá? O STJ. Por isso que ele tem esse poder todo de homologar sentenças aí no estrangeiro, tá? Proferidas aí em outros países. Bom, tudo bem. Vamos para o próximo. Olha, pessoal, esse aqui então já tem mais. Tá? Então o STF é um só, o STJ é um só. Esse daqui são 5, tá? Eles se dividem em 5 regiões, tá? Não é um para cada estado também não. Tá? Então ele tem 7 juízes no mínimo, tá? Professor, por que o mínimo? Porque são 5, tá? Então no mínimo tem que ter 7, tá? Cada um então vai ter uma quantidade. Eles são regidos por estatuto próprio, tá? Por ser regionais, são divididos em 5. Então, onde que está? Então, onde que eu encontro, professor, esses TRFs? Tá? Tribunal Regional Federal. Você encontra um lá em Brasília, tá? Você encontra um no Rio de Janeiro, você encontra um em São Paulo, na cidade de São Paulo, em Porto Alegre e em Recife. Então, estão esparramados aí pelo Brasil, tá? Em áreas. Ok? É um tribunal recursal, sendo duplo grau de jurisdição das varas federais. Tá? Então aqui a gente provavelmente já falou disso na aula do duplo grau de jurisdição. Julgam originariamente crimes comuns de responsabilidade de juízes federais. Tá? Então aquela velha história da pirâmide que eu falei para vocês, quem está em cima julga quem está embaixo. E conflitos de competência entre juízes. Tá? Então a principal atividade deles aqui é em esfera recursal. Provavelmente é o que mais entra ali de processos. É de alguém que perdeu uma ação na primeira vara e então foi e recorreu para o tribunal para tentar aí o tribunal reformar a sentença lá do juiz que a proferiu em primeira instância. Ok? Próximo slide a gente vai ver melhor isso daqui, porque como aqui é uma esfera recursal, tá? Então não responde bem quais tipo de matéria que tem aqui a vara federal. No próximo slide nós vamos ver melhor. Bom, então aqui a gente vê melhor, então, quais são os casos em que a Justiça Federal julga. Tá? Aquela velha história, não sei por que a pirâmide vai de... deveria ser invertida a pirâmide, na minha opinião. Tá? Porque você, na verdade, você tem que começar de baixo para cima, não de cima para baixo, para ficar mais fácil. Então vamos lá, é o primeiro grau de jurisdição, a gente chegou no pé da pirâmide. Tá? A gente chegou lá na base, a gente começou de cima para baixo, e a gente chegou lá na base. Tá? Então, se vocês pegarem lá o artigo 109, vocês vão ver que ele é um dos maiores aqui, maior do que os outros. Tem um rol lá de coisas que são competências originárias e competências, né, da Justiça Federal. Tá? Então, são competentes para julgar causas em que figure nos polos da ação, tá? Pode ser o ativo ou o passivo, quem? Né? A União ou autarquias ou fundações de direito público. Então você tem lá uma pessoa, tá, física ou jurídica, contra um pessoal desse. Né? Então você está lá contra a União, você está contra as autarquias ou fundações de direito público. É que eu coloquei o exemplo a vocês. Tá, professor? Então que tipo de situação poderia acontecer se alguém entrar, tá, contra o Estado, no caso, contra a União? Tá? Então o exemplo é o INSS. Tá? Então há uns tempos atrás estava uma discussão ferrenha em cima da reaposentadoria. Então o pessoal aposentou
continuou trabalhando, continuou recolhendo INSS. Aí como que recolheu a mais, então a pessoa queria então desaposentar e reaposentar de novo para reajustar o valor que ela recebia no benefício. Então, quem que é competente para julgar um caso disso, uma ação? A INSS. Ou a pessoa entrou com um pedido de INSS, foi negado administrativamente, a pessoa tenta então entrar com a ação lá na Justiça Federal para o juiz reconhecer então se é devido ou não aquela pessoa receber o benefício, tá? Exemplo, né? Então, aposentadoria por invalidez, quer dizer, você entra com pedido denegado, você vai em tracação, então, contra o INSS, e você entra então na Justiça Federal. Bom, vamos lá. Crimes políticos praticados contra bens, serviços ou interesses, de novo, da União. Tá? Não, a gente falar de União, tá? Entendo aí o Estado, tá? O Estado do Poder Federal. Conceito mais simples, tá? Não é tão simples assim o conceito de União, mas para vocês entenderem a aula aqui, ele é mais simples. Bom, o maior exemplo que eu posso dar para vocês dessa aula, tá? Com relação aí à Justiça Federal, que julga, que não julga, tá? Então a própria Lava Jato. Então, no caso do juiz Sérgio Moro, tá? E não vou entrar em ideologias políticas, partidárias, nada disso. Nós estamos estudando conceitos de competência, tá? Eu estou dando um exemplo para vocês, um caso verídico, tá? Que aconteceu. Então, o juiz Sérgio Moro, ele é um juiz federal, tá? Da vara lá de Curitiba, tá? E ele foi, então, responsável por julgar, tá, os crimes lá da Lava Jato, que envolve, né? Envolve corrupção, tá? Envolve dinheiro público, tá? Obras públicas aí federal no nível astronômico, tá? Qual que é o conceito disso daqui, tá? Por que que então o ex-presidente Lula, tá, foi julgado então pelo juiz lá Sérgio Moro? Então, na época teve também repercussão, como um juiz de primeira vara julga uma ação dessa, tá? Que é uma coisa em escala assim enorme, tá? Embora estejam vários envolvidos, tá? Seja uma coisa de bilhões de reais, de dólares, não sei falar para vocês, mas a matéria é de competência federal, tá? Embora o volume de dinheiro seja muito grande, tá? Muitos envolvidos, uma complexidade enorme, mas a matéria é federal, tá? Porque vejam o seguinte: se o Lula tivesse praticado o crime na época em que ele era presidente, ele tem foro privilegiado, ele seria julgado pelo STF. Quando começou toda essa história da Lava Jato, tá, ele não era mais presidente. Na época, a presidente era Dilma, o CF. Então, ele não tinha mais. Tá, na época, tá, Dilma tentou aí nomear ele ministro, tá, porque o ministro também teria foro privilegiado. Ele seria julgado pelo STF, tá? E qual que era a jogada na época? Então, como o PT ficou muitos anos no governo, ele acabou por nomeando muitos ministros do STF. Então, lá ele tinha chance maior de ganhar esses processos. Por isso que teve na época esse bate e rebate aí de tentar nomear o Lula ministro, nem lembro do que era, tá? Ia dar um ministério para ele então sair da justiça da vara federal, tá? Aí então ser julgado pelo STF. Não deu certo, porque ficou muito na cara que a jogada era essa, tá? E na época o próprio STF, um dos ministros, não vou lembrar detalhes, tá, gente? Mas me parece que um dos próprios ministros manifestaram assim: olha, não dá para trazer agora Lava Jato para cá, porque o processo é gigantesco, não temos nem tempo para ler isso. Então vai enrolar aí o processo mais anos até a gente estar a par de toda essa história e poder julgar alguma coisa. Então ficou lá mesmo, tá? Não aprovar, não deixaram a nomeação do Lula para ministro, e ele foi julgado lá então na vara federal de Curitiba, tá? Em ações aí que figuravam junto com ele Odebrecht, tá? E se não me engano Petrobras, que estava envolvido na época, um mega de um escândalo, tá? Que nem sei se já terminou ou não essas investigações.
esse, foram crimes políticos praticados na época ele era presidente, depois deixou de ser, né? Então caiu aí para a vara federal, envolvendo, tá, entes aí, embora empresas, tá, mas federais, tá, empresas da União. A União, acho que tem, se não me engano, 51% da Petrobras, então é sócio majoritário, o resto vendeu como ações, também não sei a proporção, mas ela é majoritariamente, tá? Ela é uma empresa cuja maior parte das ações é do Brasil. Então teve toda essa polêmica aí, tá? Então não foi nem para a justiça comum, tá? Porque envolvia fortemente órgãos da União, nem foi para o STF, porque o Lula na época já não era mais presidente da República, tá? No caso aí era o governo já Dilma, tá? Teve os 2 mandatos dele, encerrou, né? Acabou. Enfim, foi isso que aconteceu, tá? Então foi julgado em primeiro grau, tá? Se não me engano, está tentando aí um recurso, tá? Mas foi isso que aconteceu. Então deu para perceber bem, então, o que é a matéria federal, tá? Qual que é importante você analisar, então, quem são as pessoas que estão no seu polo da ação, tá? Para você então poder determinar para onde vai a ação que você está impetrando, ok? Bom, pessoal, eu voltei ele aqui, vocês vão cansar de ver isso, também em outras aulas provavelmente vão ver, tá? Então encerramos aqui por hoje. Tá, eu vou deixei aqui, voltei esse quadro para cá para a gente ver onde parou. Então nós falamos hoje do STF, do STJ, dos TRFs e dos juízes federais. Então nós fizemos isso daqui. Tá? De novo, eu acho que essa pirâmide deveria ser invertida. Tá? Então aqui estão os juízes federais que julgam crimes políticos, tá? E contra órgãos da União. Aqui tem a esfera recursal deles. Esse pessoal que também julga os juízes federais, tá? Então aqui tem o princípio da hierarquia, se coisas relacionadas a eles é o órgão superior hierárquico mais próximo que julga, tá? E também tem o STF, então se esse pessoal cometeu algum crime comum, então é esse aqui que vai julgar. E ele também tem, aqui não é mais duplo grau de jurisdição, a gente viu, né? Porque tem matérias aí que são próprias dele, como, por exemplo, homologação de sentenças no estrangeiro. E nós temos o STF, tá? Que é competente para julgar ações dos membros, tá? Desses conselhos e mais o presidente da República, ministros, etc. Então, a próxima aula a gente vai pegar mais forte aqui, tá? Para terminar esse braço aqui da pirâmide, né? Essa ramificação aqui. Tá? Provavelmente vai dar tempo também de eu falar da Justiça do Trabalho. E vamos tentar então já terminar aí com o eleitoral militar. Não sei se vai dar tempo de terminar, tá? Mas esses dois aqui certeza nós vamos ver então na próxima aula, ok? Bom, galera, então por hoje era isso, tá? Qualquer coisa que vocês quiserem me perguntar, estou disponível para vocês no chat, nos nossos canais de comunicação, tá? Então por hora me despeço, tenha uma ótima noite, bons estudos, tá? Precisando eu tô aqui. Tchau, tchau, gente.